palavra não volta vazia. A minha conversão mesmo, lá atrás, foi uma palavra que eu vi na terceira série, primeira série, uma professora de religião falou um negócio, e no momento que eu estava no meu quarto... Tu converteu já mais adulto, assim? Eu estava com 16 para 17 anos, um dia depois de ter feito aniversário, né? Um dia antes, na verdade. Aí foi bem isso, uma palavra, ninguém pregou, fui várias vezes em igreja, tudo, mas um momento de crise minha, refletindo, sempre tive esses momentos de refletir sobre questões, né? E eu lembrei uma palavra de uma professora de religião, que depois fui descobrir que ela era da igreja que eu fui congregar futuramente, né? Que ela lançou uma palavra lá de versículos, algumas coisas deixou de Jesus, tudo quanto pedires, né? E eu estava num momento que eu precisei fazer uma oração meio desesperada. Meu Deus, o Senhor existe mesmo, sabe? Lembro desse versículo, sabe? João 3,16, aqueles versículos que ficam marcados, né? Então, em nome de Jesus, sabe? E ali eu senti o fardo, foi uma coisa muito forte, assim, que marcou mesmo, que todo o peso que eu estava sentindo veio, sabe, parece que tirou das minhas costas e eu não sabia direito o que eu estava fazendo, né? Só depois de muito tempo depois que eu fui me congregando, que eu fui perceber que eu tive um encontro real com Jesus ali, né? Que acabou mudando minha vida, né? Só que foi uma palavra lançada lá atrás, não foi... É por isso que a gente... se tiver oportunidade, fala de Jesus, sabe? Que lança a semente, né? Ela não vai voltar vazia. Mais cedo ou mais tarde ela vai frutificar. A pessoa pode não aceitar, mas aquilo vai ficar incomodando, sabe? E, claro, seja prudente na maneira de falar, sem ser ofensivo, né? Mas a palavra não volta vazia. Que se o cara for ofensivo, assim, no sentido de ofender, já não era a mensagem, né? Mas a gente precisa... Às vezes o cara acha, se eu falar, a pessoa não... Mas é a nossa missão, na verdade, né? Nossa missão não é convencer ninguém, né? Nossa missão é pregar o evangelho e a nossa parte é essa, né? E o Espírito Santo é quem vai convencer, né? Sim. E tu vê, por causa de uma coisa que a professora falou, né? De uma pregação dela, não foi nem uma pregação, mas foi algum recado. Falar de Jesus, de Deus, né? Oração, ensinar o básico ali, que no tempo que a escola pública permitia essas coisas ainda, né? Sim. Toda uma época que a escola pública era muito legal ainda, né? Que convivia o negro, o branco, o japonês, o filho do doutor, filho do prefeito, com a filha da empregada doméstica, todo mundo jogava futebol junto, brincava junto, não tinha esses discursos de hoje em dia que a gente vê de preconceito, sabe? Naquela época já não existia aquela época, o pessoal reforçou muito os preconceitos, sabe? Naquela época era um negócio muito mais... Sim, resolvia ali na hora mesmo as diferenças, né? É uma coisa... Enfim, e daí ela falava da questão da fé ali, né? E foi uma coisa que ficou muito marcante ali, né? E veio dar fruto lá na frente, né? Aí isso foi com 16 para 17. Isso. E aí, mas tu já começou a congregado ali para frente ou teve um processo de... eu estudava em São Paulo, eu morava numa república, na verdade numa pensão lá, com alguns amigos, né? E daí o pessoal... final de semana eu ia na presbiteriana de Limeira, né? Que eu me converti lá, né? Acabei indo para lá, os amigos de lá. E eu passava a semana toda em São Paulo, e era um tempo muito difícil. Então, eu chegava no final de semana, os caras gravavam fita cassetes com louvores, com não sei o quê, Bíblia, livro, me munia, né? Deixava no final de semana, né? Me enchia daquilo lá. E a semana eu passava sozinho lá em São Paulo. Foi um tempo muito, muito rico de aprendizado, porque eu estava sozinho, né? Só Deus e eu, né? E então, assim, eu criei uma dependência muito grande, foi muito importante para a fundamentação da minha fé. Cometi erros depois, claro, a gente, né? Não é infalível, mas muito da base, as raízes profundas foram... O alicerce veio dali, sabe? Desse tempo que eu estava final de semana na igreja, né? Também procurava o tempo todo estar com os amigos, né? Estar na igreja. E depois, final de semana, durante a semana, eu passava sozinho, né? Estudando em São Paulo. Interior de São Paulo, né?